Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27, que diz: Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde ele coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Interessante esse texto bíblico, o chamado de Levi, também conhecido como Mateus. O Mateus é o Levi e o Levi é o Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus e o autor ali do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Diz a palavra de Deus que Mateus era cobrador de impostos e um dia ele estava ali, um belo dia, no seu trabalho normal, no seu trabalho cotidiano, cumprindo ali na sua rotina comum de trabalhador. Ele estava ali sentado no seu local, coletando impostos, e Jesus se aproximou de Mateus, ou Levi, e disse para ele: Siga-me. Diz a palavra que ele se levantou do seu posto, levantou-se da sua mesa, deixou tudo e seguiu Jesus. Mas por que Levi decidiu seguir Jesus? Jesus ele chamou os seus discípulos com estratégia. Ele chamou cada pessoa porque ele tinha um propósito específico na vida de cada um deles. E dos 12 discípulos eram pessoas improváveis. Eram pessoas que provavelmente ninguém escolheria. Eram pescadores, trabalhadores, cobradores de impostos. Pessoas que eram, de certa forma, rejeitados pelos religiosos daquela época. Os cobradores de impostos, eles eram taxados como ladrões, como pecadores. E quando Jesus chama Levi, a atitude de Levi é impressionante. Pensa, Jesus chamar você e você largar tudo para seguir Jesus. Mas Poliana, Levi sabia quem era Jesus? Provavelmente sim. Ninguém deixa tudo para seguir um desconhecido. Se chegar na sua casa hoje um desconhecido, vestido aí, falando que é profeta, e falar assim: deixa sua casa e me siga, você deixaria e seguiria essa pessoa? Provavelmente não. Nós não seguimos desconhecidos. Mas Jesus, ele já era mestre. Por que ele era mestre? Porque ele ensinava a palavra de Deus, e como eu já disse aqui em outras vezes no programa, os milagres explodiram a fama de Jesus. Mas Jesus, ele já era conhecido como mestre, porque ele ensinava as escrituras nas sinagogas. Ele já tinha a palavra e ele já tinha. Nenhum mestre... na verdade, quando um mestre chamava alguém para ser seu discípulo, era uma honra, porque poucas pessoas tinham o privilégio de serem escolhidas para ser discípulas de um mestre. E quando Jesus ele chamou Levi levantou imediatamente e falou: eu vou seguir, porque que honra para mim. Ele não olhou para minha vida, ele não me desprezou, mas ele me chamou. E naquele mesmo dia, Levi fez um banquete, ele fez uma festa, um festão na casa dele, para homenagear Jesus. Significa que Mateus, Levi, que é a mesma pessoa, ele era uma pessoa que tinha bens, que tinha casa, que tinha tudo. Na verdade, ele tinha condição financeira e a vida dele era boa. E ele faz um festão para Jesus. E Jesus sempre estava rodeado, gente, dos penetras, né? Dos fariseus, os mestres da lei, que ficavam sempre à espreita, ficavam sempre observando Jesus, porque Jesus ele mudou, ele abalou as estruturas do seu tempo. Ele chamou a atenção pela forma como ele ensinava a lei, pela forma como ele ensinava as escrituras e pelos milagres que ele realizava. Então, assim, ele bateu de frente com muita gente. Na verdade, ele provocou o ciúme. Não que Jesus tivesse provocado, mas muita gente teve muitos ciúmes de Jesus, porque muitos mestres estavam perdendo seus discípulos para Jesus. E Jesus, ele era diferente de todos os outros mestres que existiam naquele tempo. E diz a palavra de Deus que nessa festa que Mateus faz para Jesus, muitas pessoas começaram a questionar, muitos fariseus começaram a questionar os discípulos de Jesus, porque eles estavam comendo e bebendo
com cobradores de impostos e pecadores. E Jesus, conhecendo os pensamentos, Jesus conhecendo a murmuração daqueles homens, ele disse: eu vim para os doentes. O médico, ele é necessário para os doentes. Pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores para que se arrependam. E mais à frente aqui, o que acontece? É interessante demais essa palavra, porque Deus nunca vai chamar a gente porque a gente é bonzinho. Ele nunca, aliás, ele ama todos, gente. É importante você crer em Jesus. Se você acha que é bom, você precisa entender que apesar de você ser uma pessoa boa, dentro de nós existe a semente do pecado, e nós precisamos entender que nós precisamos também de arrependimento. Todo ser humano. Aquele que diz não tem o pecado está mentindo. Já está pecando porque está falando que Deus é mentiroso. Todos nós pecamos. Todos nós somos falhos. Enquanto estivermos neste corpo, nós teremos que travar a luta contra o pecado todos os dias, até que o nosso corpo seja transformado para herdarmos a nossa herança, que é a cidade celestial. Mas na luta contra o pecado, a gente não está sozinho. Jesus está com a gente. O Espírito Santo está com a gente. A palavra de Deus, ela nos purifica todos os dias. Mas tem gente que acha que é santo, né? Santo assim, nós somos santos. Mas tem gente que acha que é o santinho do pau oco, sei lá. Tem gente que acha que já passou que tá fora, assim, acima da média, né? Essa questão da religiosidade é muito séria. Depois que Jesus estava aqui e Jesus falou essas palavras, que ele veio chamar os justos, ele não veio chamar justos aqueles que acham que estão bem, foi para os pecadores, para que os pecadores se arrependam. E a gente precisa reconhecer que a gente é pecador. Mais para frente, Jesus ele é questionado, os discípulos de Jesus são questionados, Jesus é questionado sobre os discípulos dele não jejuar e não orar. Os fariseus disseram: seus discípulos não jejuam. Os discípulos de João Batista oram e jejuam com frequência. Os discípulos dos fariseus também oram e jejuam com frequência, mas os seus discípulos vivem comendo e bebendo. Aí Jesus ele é questionado sobre isso. Jesus fala: mas como que eles vão jejuar se eu estou com eles ainda? Enquanto o noivo está, os convidados não precisam jejuar, mas haverá um dia que o noivo será tirado. Ele estava falando dele mesmo. Haverá um dia que eu não vou estar aqui e aí eles vão precisar jejuar. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou realizando os milagres, eu estou pregando, eu estou junto com eles não precisam jejuar. Pô, eles podem ficar à vontade, eu estou aqui para ensiná-los, não para pôr carga sobre eles nem nada. E aí Jesus conta uma ilustração muito poderosa. Ele diz que ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se fizer isso, vai estragar a roupa nova e o remendo não vai ficar bom na roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em velhos recipientes de couro, porque senão os recipientes velhos ou os odres, né, eles vão se arrebentar. Vão deixar vazar o vinho e estragar o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. O que significa isso? Os odres, recipientes de couro, os odres eram vasilhas de couro para armazenar vinho. Só que o vinho, ele tem uma fermentação natural que é muito forte. Uma vasilha de couro, quando ela recebe o vinho ali dentro dela, ela aguenta apenas uma fermentação. Se tentar colocar um vinho novo na vasilha de couro que já está usada, a vasilha vai estourar e o vinho vai estragar, vai se perder. O que Jesus estava dizendo para eles também quando disse: ninguém tira um pedaço de roupa nova e põe numa roupa velha, porque senão vai estragar a roupa nova e a roupa velha, vai continuar feia. Ele estava dizendo para aqueles homens que eles precisavam se despir da velha maneira de pensar. Eles precisavam renovar a sua mente. Eles precisavam se despir da religiosidade, porque eles jamais conseguiriam entender o que Deus estava derramando sobre a terra através de Cristo se eles não tirassem a capa da religiosidade, se eles não renovassem o entendimento deles. Aí nós vemos Jesus falando lá em João 3 para Nicodemos, que era um líder do povo judeu, ele também era um mestre em Israel. Jesus dizendo para ele: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Porque eles estavam tão cheios de sabedoria humana, tão cheios do ensino, como que eu posso dizer? Eles estavam tão cheios de muita informação sobre as escrituras que eles se fecharam para Jesus. A mente e o coração deles estava fechado para Jesus. Não pode assim, não pode assado, não pode aquele jeito, você não é de Deus porque você não cumpre isso, você não cumpre aquilo, você não cumpre aquilo outro. E Jesus estava dizendo: vocês precisam se transformar
transformar em novas pessoas. Vocês precisam tirar essa visão de religiosidade. Vocês precisam mudar para que vocês possam entender o novo de Deus para a vida de vocês. Se vocês não forem capazes disso, vocês jamais vão entender o que Deus está derramando de novo. Deus tem um novo vinho, um vinho novo, uma alegria nova, uma experiência nova, um poder novo. Deus tem coisas novas, pensamentos novos pra gente, mas nós precisamos despir dos nossos pensamentos antigos. Permitir que aconteça na nossa vida o que a palavra diz, que a nossa mente seja renovada, para que possamos entender as maravilhas de Deus. Deus não despreza ninguém, Deus não rejeita ninguém, Deus jamais vai rejeitar alguém que se aproxima dele, seja essa pessoa quem for, seja ela quem for. E Deus tem vinho novo pra gente, Deus tem roupa nova pra gente. Quando a Bíblia fala de vinho, tá falando do poder do Espírito, algo novo, uma revelação nova, um poder novo. Deus tem coisas novas pra gente. Nós precisamos renovar a nossa mente, permitir que o novo de Deus venha pra nossa vida. E qual é o novo de Deus, Poliana? A palavra, o evangelho da graça, do amor, da misericórdia de Deus, viver uma vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E quando ele faz essa comparação do vinho onde há contenda, ele está falando: não se embriaguem com o vinho desse mundo, com as coisas deste mundo, mas sejam cheios do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo mude a vida de vocês, que ele modifique a vida de vocês, que ele abra o entendimento de vocês, que ele leve vocês no profundo, que ele revele coisas poderosas para vocês. Permita que a fermentação do novo de Deus, do poder do Espírito, alargue o seu entendimento e você possa conhecer as profundezas do entendimento de Deus. Como diz o apóstolo Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Mas nós recebemos a mente de Cristo, então nós podemos. Busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, renove a sua vida e você viverá esse novo de Deus para você. E você que está me ouvindo agora, ainda não entregou sua vida para Jesus, saiba que ele veio por sua causa. Ele ama você e deseja fazer morada no seu coração. Poliana, mas como assim? Eu acredito em Jesus, eu tenho Jesus. O negócio é você decidir andar com Jesus. Jesus quer que você ande com ele, como ele disse para Levi: Levi, me siga. Levi deixou tudo e foi segui-lo. Então nós precisamos entender, ter Jesus no coração e andar com Jesus, crer em Jesus e andar com Jesus são duas coisas diferentes. Tem muita gente que crê em Jesus, sabe que Jesus é o Salvador, que ele é o Rei dos Reis, mas não decidiram andar com Jesus. E Jesus quer que você ande com ele. Ele quer que você ande com ele para ele mostrar para você as coisas poderosas que o Pai revelou para que ele revelasse para você também. Então decida-se hoje, procure uma igreja mais perto da sua casa, procure um lugar onde você possa ouvir a palavra de Deus e receber a oração de homens e mulheres que também estão buscando a Deus. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Eu oro para que a gente decida, como Levi, largar tudo e te seguir, que nós possamos nos despir da nossa velha mentalidade e que possamos receber o novo do Senhor nas nossas vidas, que possamos entender que o Senhor veio chamar pecadores para o arrependimento. O primeiro passo para andar com o Senhor é nos arrependermos de uma vida longe da tua presença, de uma vida sem andar debaixo da orientação da tua santa palavra. Eu oro para que o Senhor abençoe cada vida que me ouve, cada pessoa nesse momento, que pessoas decidam, Senhor, não só crer no Senhor, mas andar com o Senhor, porque vale a pena andar com o Senhor. Jesus, Jesus, vale a pena te seguir. O Senhor é o melhor mestre de todos os tempos. Não existe ninguém igual ao Senhor. O Senhor é maior, o Senhor é poderoso, o Senhor é lindo, o Senhor é incrível. Eu não tenho palavras para expressar o quão maravilhoso o Senhor é. Que o Senhor transforme vidas, que o Senhor restaure vidas, que o Senhor restaure famílias. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Faça o novo, derrame, Senhor, o algo novo. Em nome de Jesus. Amém e amém.